Hoje, irmão, estou aqui no trabalho e eu estava lembrando da época que a minha irmã trabalhava num orfanato. E muitas das vezes eu ia lá, minha irmã me levava lá no orfanato. Dia de visita, né? Dia de visita minha irmã me levava lá e eu fiz muita amizade com as crianças lá do orfanato, porque eu era criança também. E aí eu me lembro que a maior parte daquelas crianças eu trabalhava numa escola. Trabalhava não, eu estudava numa escola, eu tinha 10, 12 anos também, a mesma idade daquelas crianças. E eu estudava numa escola. E a maioria daquelas crianças tinha vaga naquela escola, então tinha muitas crianças ali que era do orfanato, e muitas daquelas crianças eram meus amigos. E aí a grande diferença, e você aprende a ter sensibilidade desde cedo, desde criança, porque aquelas crianças estudavam com a gente na mesma sala de aula, elas não tinham pai, não tinham mãe, não tinham um primo, não tinham uma prima, não tinham um tio, não tinha ninguém, era elas e o orfanato. E elas cresceram assim, daquele jeito. Eu estou no trabalho aqui, então vai chegar alguém aí sempre falar comigo, então vai estar interrompendo e eu não vou parar de gravar. E o que acontece? Muitas daquelas crianças, eu vi e presenciei aquelas crianças crescendo assim. Tudo bem? Boa noite. Beleza? E eu cresci vendo aquelas crianças do orfanato. E hoje isso me veio à mente, veio ao coração, me trouxe muita sensibilidade no dia de hoje. Eu estava pensando isso, porque quando elas fazem 18 anos, elas são literalmente obrigadas a se virar, a tocar a própria vida. E aí, irmão, a grande realidade, a grande questão é o seguinte: quantas pessoas hoje, de fato, ela tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem uma irmã, tem um primo, tem uma prima, e muitas vezes ela não dá mínima ou reclama de tudo que acontece em volta. Aí a questão é o seguinte: imagine você crescendo, nascendo dentro do orfanato e não tendo família. Tá entendendo? Então eu cresci vendo esse cenário. Ô guerreiro, você tá bem? Eu cresci vendo esse cenário e hoje me trouxe essa sensibilidade dentro do coração para dizer para você que está aí nas redes sociais, você que muitas vezes reclama do seu pai e da sua mãe, experimente não tê-los. Você que reclama da sua família e dos seus irmãos, imagine se você não tivesse seus irmãos. Você que reclama de um tio, de uma tia, imagine se você também não tivesse tio ou tia. Imagine você que reclama dos seus primos ou no contexto geral de toda a sua família. Imagine se você não tivesse ninguém dessas pessoas e vivesse sozinho nessa vida. Se você fosse abandonado desde criança, como muitas pessoas são e são obrigadas a ser forte. Então, não reclame da sua família, agradeça a Deus pela família que Deus te deu e viva as oportunidades todos os dias, fazendo